Meu nome é Lin Alves, eu nasci e cresci em Salvador. Menina, eu fiquei pensando nessa pergunta e a compreensão do que eu tenho de ciência hoje foi quando eu decidi fazer a seleção para o mestrado. Que aí foi quando eu entrei no mestrado, foi que eu compreendi o que era fazer ciência, né? Que é é muito mais do que pensar na ciência na perspectiva das ciências exatas e ciências naturais, né? Então, embora eu não seja dessas áreas, as ditas ciências duras, eu produzo conhecimentos, eu produzo conhecimento científico mesmo na área de educação. Eu trabalhava na rede municipal de educação e na Secretaria de Educação do município, e um belo dia eu vi uma notícia de que a prefeitura tinha um projeto chamado Projeto Internet na Escola, uma escola que fica na periferia chamada Novo Marotim. E aí eu disse, não deve ser verdade. Nesse caos, não pode ser que já tem internet aqui. Isso em 1995. Aí eu liguei para a secretaria e perguntei, essa notícia é verdade? Realmente tem uma escola na prefeitura? Aliás, tem escolas na prefeitura que trabalham com a internet dentro da escola? Tem internet na escola? Tem, é verdade. Você não quer conhecer, não? Eu disse, eu gostaria de conhecer. E aí, aí eu fui para uma escola que tinha, era uma das escolas que estavam com o projeto Internet nas Escolas, que era o PIA. Mas era internet nas escolas, né? Internet de escada, era um computador para a escola, e estava no processo inicial de pensar como é que se ia trabalhar com a internet numa perspectiva mais pedagógica. Então, neste momento, desperta o meu interesse de trabalhar com a questão das tecnologias na educação. Era na época que a UFBA era responsável pela conexão à rede POP aqui, e o professor Nelson Preto é quem estava à frente disso. E aí eu vou me aproximar do professor Nelson Preto e vou começar a pensar na possibilidade de fazer o mestrado. E aí começo a estudar a presença das tecnologias nos espaços escolares, com recorte mais para a aprendizagem. Então, foi aí que começou o meu desejo e o meu interesse em trabalhar com a questão das tecnologias dentro da educação. Significa um grande desafio. Nós estávamos mais cedo na aula que eu dou para pós-graduação, pensando que, apesar de eu já ter mais de 20 anos trabalhando nisso, os desafios são os mesmos. Desafios que envolvem problemas de infraestrutura. Por exemplo, estamos aqui hoje dentro do PAF 5, na sala 204B, e não temos conexão com a internet. Eu estava na 407 dando aula e não tinha conexão com a internet. Então, esse é um dos desafios que uma universidade enfrenta, mas imagine a escola pública. Então, naquela época, e assim como é ainda hoje, embora você tenha uma série de informações dizendo, relatórios que informem que cresceu o número de escolas que têm conexão com a internet. Estava lendo essa semana o dado de um relatório e pensando, meu Deus, que mundo é isso? Deve ser, estão inventando, né? Porque isso não é real. Então, um dos grandes problemas é exatamente essa infraestrutura. A infraestrutura que envolve a conexão, uma infraestrutura onde você tem equipamento, hoje não precisa necessariamente, por conta dos dispositivos móveis, ser como era naquela época, há 20 anos atrás, que a gente tinha laboratórios com computadores. Mas você não tem essa infraestrutura, então isso é um desafio. Você tem um outro desafio, que é o desafio da formação docente, né, dos docentes compreenderem e darem um significado para essas tecnologias enquanto mediadores dos processos de ensino-aprendizagem na sala de aula. Porque o docente, ele usa a tecnologia na vida dele, no cotidiano. Nós todos, né, usamos, mas ele não consegue ainda pensar como esses dispositivos podem contribuir para a aprendizagem. E a gente tem hoje o desafio, que é o grande desafio, que é manter um ambiente protegido e seguro para as nossas crianças e adolescentes nesses ambientes. Aí você tem uma regulação que diz que não pode usar celular, mas os meninos continuam usando na sala de aula, porque se tem uma lei que não regula. Você tem a lei, o ECA digital, que foi aprovada agora, que traz vários elementos importantes para que a gente torne esses ambientes seguros, mas efetivamente como isso chega na escola. Você imagine que muita gente que é de educação nem está sabendo, né? Apesar da gente que a divulgação ampla e restrita da aprovação do ECA digital,
Não por conta dos reguladores, né, dos fazedores de políticas, porque o projeto estava tramitando há quase 3 anos, mas por conta de um jovem que vai para as redes sociais e destrona tudo, trazendo informação que todos nós já sabíamos e ninguém tomava nenhuma atitude, né? Mas você vê o poder das redes. E aí, mas isso foi bom, né? Porque fez a aprovação de uma lei que já era urgente. Então, você tem hoje esses desafios todos, que é trabalhar com as tecnologias. Os desafios mudaram, alguns foram atualizados, né? Essa questão dos riscos, eles aumentaram. Mas tudo isso que eu falei já existia há mais de 20 anos que eu trabalho com isso. Eles só estão se complexificando por conta do poder dessas plataformas, desses ambientes para coletar, para vigiar, para criar situações que colocam em risco não só crianças e adolescentes, mas todos nós, né? Você acabou respondendo uma das perguntas eu adoro fazer isso. que a gente tinha, que era quais são os maiores desafios que tem enfrentado atualmente nessa área. Gostaria de adicionar mais algum? Acho que o grande desafio hoje é ainda, para mim, continua sendo sensibilizar os professores para essa discussão. Então, se a gente for pensar na emergência, né, de uma tecnologia como as inteligências artificiais generativas, onde você também precisa pensar questões de uso, de vieses, de autoria, questões éticas, de regulação, a gente ainda não começou a fazer isso. E imagine que o lançamento do chat GPT foi, que eu estou usando não porque estou fazendo propaganda, mas é porque é o que mais conhecido, né, foi que provocou o bombardeio para o bem e para o mal, em novembro de 2022. São 3 anos, né? Então, muito pouco tem feito no Brasil no sentido de regular e de pensar como vamos usar dentro da educação, né? Na sociedade como um todo, mas eu estou falando da educação. Mas a UFBA já fez um bom trabalho, né? Providenciou o guia, que a maioria dos alunos, vocês conhecem o guia? Meus alunos não conhecem. Eu fui dar aula, que eu dei 2 aulas, as 2 primeiras aulas foi sobre inteligência artificial, exatamente para discutir como é que eu quero que eles usem, se eu vou aprovar, não vou. E aí eu perguntei na minha sala, 6 pessoas ouviram falar, numa sala de 40. Então, você imagine isso na dimensão macro, isso na UFBA. Você imagine isso na educação básica, né? Então, hoje, esse é um grande desafio também, né? Discutir não só a inteligência artificial generativa, mas a questão das plataformas que, desde a pandemia, a gente passou a usar fortemente e se discutiu pouco. Então, acho que o grande problema ainda é tornar essa discussão algo intenso e relevante no cenário da educação, seja universitária ou seja educação básica. Sou aluna de escola pública, minha mãe é professora de escola pública, então eu sou uma pessoa que posso falar da escola pública. Trabalhei na rede municipal 20 anos antes de vir para a escola. Então, eu costumo de vir para a universidade. Eu costumo dizer que eu sou a única que posso falar, reclamar, porque eu conheço de fato. Não sou a única, não, estou brincando. Mas, assim, eu falo, as pessoas normalmente não têm a vivência que eu tenho. Então, eu me sinto confortável para fazer todas as críticas que eu julgo que é pertinente e reais, né? Então, o que é que acontece? Então, eu sou aluna de escola pública, terminei meu ensino médio, e fui fazer pedagogia. Quando eu comecei a pedagogia, o meu desejo maior era entender como é que se aprende. E por que a gente não aprende? Por que a gente tem dificuldade de aprendizagem? Então, inicialmente, quando eu pensei em estudar e em fazer um mestrado, eu tinha pensado nisso, né? E fiz um curso de psicopedagogia com viés da psicanálise, porque eu adoro a psicanálise, para poder compreender essas dificuldades. Só que aí aconteceu da internet chegar e eu gosto da tecnologia, não sou uma pessoa acrítica, mas sou seduzida por ela, pelas possibilidades que ela tem, embora ela tenha os reveses que a gente sabe. Eu acabei de dizer aqui. Aí, por conta disso, surgiu a necessidade de estudar mais isso, para entender. Por isso eu fui fazer o mestrado. Durante o mestrado, os meus meninos da minha pesquisa, eu levei por acaso, eles descobriram um CD que eu tinha levado de um jogo infantil. E aí eles só queriam fazer esse jogo, não queriam mais nada além disso. Mas eu, ingenuamente, naquela época, dizia, não, mas a pesquisa não é com o jogo, não. A pesquisa é com a internet. Mas aquilo ficou e aconteceu que era uma época que começou a ter vários problemas nos Estados Unidos, na Alemanha, também aqui em Salvador, de violência mediada pelos jogos, né, de crimes hediondos. E aí isso começou a me inquietar,
E aí, então, eu fui investigar as questões relacionadas com a violência presente nos jogos digitais. Então, eu vou passar a focar nos jogos digitais. Mas como eu adoro essas coisas, paralelo a isso, tinha sido aprovado no Brasil a educação à distância enquanto uma modalidade de ensino, anos 2000. Aí eu também estava interessada nisso. Então, eu sempre abro muito. Mas a minha tese de doutorado foi sobre violência nos jogos digitais. E isso foi realmente um marco, mudou um pouco a minha vida. E mais do que eu imaginava que ia mudar. E a partir daí eu estudo a questão dos jogos digitais, tive o privilégio de poder desenvolver com financiamento público, são 14 jogos, e continuo estudando as tecnologias de maneira geral. Então, tudo que tensiona-se a questão da mobilidade, o surgimento dos celulares, como é que isso muda a partir da interação, como é que isso chega na sala de aula, aí as questões de museus virtuais, que eu acho interessante, das redes sociais, da questão das realidade virtual, da inteligência artificial agora, da plataformização, e agora, mais recentemente, que tem a ver com o meu último pós-doc, que é a questão da proteção e privacidade de crianças nos ambientes digitais, especificamente jogos. Então, é um guarda-chuva enorme, né, que envolve várias questões ligadas às tecnologias, mas sempre tendo a tecnologia. E a tecnologia sempre dialogando com a questão da aprendizagem, com a questão da formação do professor, com a questão da subjetividade. Aí, essa é a minha trajetória. Nesse íntere, eu tive que vir para aqui, para a UFBA, que eu saí da UNEB, e tem uma outra coisa que eu adoro, que são as séries. Aí eu disse, meu Deus, como é que eu vou trabalhar com jogos aqui? Não tinha nada. Aí eu decidi investigar a questão da mediação das séries, narrativas seriadas para o ensino de ciência, que é o programa no qual eu estou envolvida, que é o programa de ensino, filosofia e história da ciência. Então, esse é o meu percurso, né? Que é sedutor para mim. Na verdade, a concepção é que a mediação desses jogos eles podem atuar como espaços de catarse, né? Que são espaços de ressignificação. Obviamente, se esse sujeito já tem algum dado, já vem apontando um comportamento que desperta necessidade de você investigar, de você aprofundar mais, observar mais, provavelmente o jogo pode startar um comportamento hediondo. Mas a música também pode, a literatura também pode, o cinema também pode, e um simples bate-papo aqui pode startar um comportamento violento, não é? Então, na tese, a violência é compreendida como epifenômeno. O que é isso? Né? Existem vários aspectos que tem a violência simbólica, tem a violência social, tem a violência mediada pelos audiovisuais, mas assim, não é a ideia discutir, compreender que o simples jogar não provoca um comportamento violento. O fato de eu assistir, trazer um filme antigo que gerou muita polêmica na época, Clube da Luta, não sei, tem uma história clássica, vocês talvez não saibam, vocês talvez fossem bebês. Assistiu o filme? O clássico, né? Mas vocês sabem de uma historinha de um brasileiro, um baiano, que ele entrou no cinema e aí saiu matando as pessoas porque assistiu o Clube da Luta? Pois é. Ele tinha alguns problemas que eram relacionados, digamos assim, não sei se ele tinha esquizofrenia, ele tinha uma questão psíquica. E isso, assistir o filme provocou esse comportamento hediondo. Então, a gente tem que compreender o fenômeno a partir de um contexto. Tem um clássico que vocês já devem ter ouvido falar, que é o documentário sobre tiros em Columbine. E, esqueci o nome dele agora, ele fez esse documentário e aí ele entrevista as pessoas que conheciam os jovens, os pais, né? E aí você conhece o que está por trás. Quem eram aqueles jovens? Qual o dia a dia daqueles jovens? Como é que eles interagiam com outras pessoas? Que questões tensionavam a subjetividade daquele jovem para provocar aquele crime hediondo? Então, é nesse sentido que a gente compreende a mediação dos jogos. Agora, claro, né, que a gente tem que ter hoje mais cuidado do que nunca, no caso do Roblox, que está também aí no direto e é um fenômeno que eu também estou investigando, que você tem essa plataforma onde os meninos desenvolvem jogos, né? É uma plataforma de jogos, mas você tem ali alguns limites que não são respeitados e estabelecidos, né? Então, cada vez mais as crianças entram precocemente. Eu entrevistei um grupo, eles começam a entrar no Roblox com 6 anos,
maioridade seja 13, e lá ele vai se defrontar com problemas de assédio, problemas de bullying, uma série de problemas, por exemplo, de incentivar comportamentos que não são adequados, criminosos, por exemplo. Então, isso tudo é porque não se estabelece ali as regulações e também tem um conteúdo desse sujeito que precisa ser mediado pelos pais, né? Mas às vezes para os pais também é complicado esse controle parental. Por quê? Porque às vezes ele também não sabe o que fazer, ele não conhece esses ambientes. Então é um grande desafio. Mas assim, a ideia geral, só para responder, não é compreender que os jogos eles podem provocar comportamento direto, não é uma relação direta de causa e efeito. Um jogo pode provocar esse comportamento? Pode, mas se você for analisar, tem vários outros starts que estão ali presentes, né? Sintomas, vários indicativos que você não está prestando atenção. É isso, deu para entender? Agora eu estava pesquisando sobre isso. Isso, minha filha, isso é um problema, porque você entra nesse mundo, não quer sair mais. É um buraco enorme, quanto mais você cava, mais coisa aparece. Afundante. Eu até gosto mais do conceito de multirreferencialidade, que é um conceito trabalhado aqui na Bahia pela professora Terezinha Frois, pelo professor Roberto Sidney, mas é um conceito cunhado por Jacques Ardoineau, que é a ideia de que, na verdade, você tem múltiplas referências, né? Então, você, quando pensa numa perspectiva interdisciplinar, a palavra disciplinar ainda está lá presa, né? Demarcando, estabelecendo um limite. Se você trabalha com a ideia da referência, você abre essas referências. Então, a gente que trabalha com os jogos, e eu que trabalho com formação para a área de jogos, trabalho com desenvolvimento de jogos, eu preciso interagir com essas diferentes referências. A referência do pesquisador de jogos, do design, do programador, do cara que é o artista, do músico. E isso é riquíssimo, porque você aprende com eles e eles aprendem com você. Então, a gente sai da caixa. Eu amo sair da caixa nessa coisa de produção do conhecimento, né? Eu não consigo pensar assim. E quando a gente trabalha, pelo menos do meu ponto de vista, quando a gente trabalha com tecnologia, seja ela as emergentes ou as que a gente já está aí há mais de 50 anos, você tem que ter esse olhar. Né? São várias lentes, assim, eu adoro tirar lente, botar lente, exatamente para ver o mundo sob diferentes prismas. E a questão da interdisciplinaridade é isso. É você estabelecer um diálogo com diferentes pares e aprender com eles. Né? E eles também aprenderem com você, né? Porque senão não seria rico. Meninas, são tantos. Os meus jogos são amores momentâneos de cada momento. Mas hoje, cada momento eu tenho afeto especial por um projeto. Né? Então, quando a gente fez o primeiro jogo, que foi sobre a Revolução Francesa, o Tríade, eu tinha um amor por ali. Búzios. Aí vem indo. Aí quando chegou no Gamebook Guardiões da Floresta, eu estava super feliz, achando que a gente tinha dado o pulo do gato. O que é esse pulo do gato? É desenvolver um jogo para aprendizagem, para a escola, que os meninos gostassem tanto como eles gostam de jogar Minecraft, por exemplo. Não foi assim. Mas, na minha perspectiva, esse foi um dos melhores jogos que a gente fez. A gente trabalhou na perspectiva de co-design, ouvindo as crianças, foi muito legal. Então, esse, digamos, é um projeto do meu coração, são vários, mas agora o projeto do meu coração é outro. Existem dois. Ficar investigando essas questões ligadas à inteligência artificial generativa, né? E a questão das crianças e adolescentes e proteção dos ambientes. Então, esses dois estão interligados de alguma forma, porque você pensa também que essas crianças estão usando, né? E a OpenAI já vai criar a versão deles específico para crianças e adolescentes. Então, essas frentes, elas para mim estão integradas e eu estou muito animada com elas no momento. Eu diria que é possível. Esse é o nosso lugar. Aliás, nós estamos em todos os lugares, né? Mas é importante a gente ter essa clareza de que a gente pode fazer a diferença em diferentes áreas do conhecimento, na tecnologia e em jogos. Vou falar jogos especificamente porque o universo de mulheres na área de desenvolvimento de jogos é pequeno. Então, a gente consegue sim fazer a diferença, a gente consegue sim estabelecer uma relação de diálogo com os nossos pares das diferentes identidades de gênero e crescer e construir junto. Não é fácil, né? Porque a gente enfrenta alguns problemas ainda, mas eu acho que se a gente deseja, se a gente quer, a gente consegue fazer a diferença. As pessoas costumam me perguntar, você como mulher nessa área de jogos, sentiu alguma diferença? Eu nunca senti.
Assim, as pessoas nunca me barraram porque eu era uma mulher. Eu tive uma vez uma dificuldade quando fui fazer um evento, que aí tinha que dialogar com o pessoal que era mais da, digamos assim, era da área de jogos, mas era da computação com uma visão um pouco diferente. Mas não no sentido de que eu me senti discriminada, só difícil de dialogar às vezes. Mas, fora isso, graças a Deus, eu não me lembro de ter sido marginalizada por ser mulher, por estar... Primeiro que eu sou da área de educação, então em educação isso não é muito forte, né? Mas quando você migra para o diálogo com o design, com a computação, com os jogos, aí você enfrenta um universo mais masculino. Mas mesmo assim, não foi. O que é engraçado, o que eu acho muito engraçado, é que eu perdi a minha identidade de formação. Né? As pessoas me veem... Ontem, por exemplo, uma pessoa me convidou para um negócio, como se eu fosse alguém da computação da área hard. Eu disse, mas eu sou das humanidades, eu não posso fazer isso, porque isso tem que ser alguém da computação. Então, assim, eu acho que essa trajetória... Mas eu adoro isso. Essa trajetória misturou. Né? Então, as pessoas acham que eu sou de design, da psicologia, da computação, quase não me acham que eu sou da educação, mas eu adoro, porque isso é a capacidade de você estar estabelecendo diálogo com as diferentes áreas, estar dialogando, estando em diferentes campos do conhecimento. Então, mulheres, nós podemos. Venham todas, né, dialogar com a gente da área de jogos, ocupem seu lugar, se é em jogos, se é na tecnologia, se é na educação, na área que você escolher. É só o que eu acho que a gente precisa é acreditar, né? Acreditar em si mesmo, acreditar no sonho. Eu costumo dizer, eu faço isso, né? Eu boto a minha meta lá na parede e todo dia eu persigo aquela meta. Então, se você quer uma coisa e você acredita, foca na meta, independente do gênero. É muito narcísico, não vou dizer. Mas eu acho que eu já sou lembrada no meu circuito como alguém uma das primeiras pessoas a fazer pesquisa sobre jogos na educação, que não é uma coisa simples, né? Então, eu já sou lembrada assim. Então, eu já me sinto feliz, né? Por quê? Porque, na minha época, pesquisar jogos era algo esdrúxulo. Tinha uma coleguinha na universidade que eu trabalhava. Um dia ela encontrou comigo no corredor e disse assim, você imagina como é que uma pessoa vai fazer doutorado sobre jogos? Aquilo naquela época, era para mim o recado, né? Ela estava falando comigo. Aquilo naquela época era inconcebível. Hoje não, você tem um monte de mulheres, homens, pesquisando a questão dos jogos, em diferentes cenários, não é só na educação, em diferentes campos, né? Porque é uma área de interface. Então, eu já me sinto feliz, eu me sinto uma pessoa realizada, porque eu acho que eu já sou lembrada pelas pessoas que eu gostaria que se lembrassem de mim. Olha, eu acho que Paulo Freire precisa ser conhecido no Brasil. Claro que existe um nicho que conhece Paulo Freire, mas existe muita gente que nem ouviu falar, mesmo na pedagogia. Mas eu gostaria de falar de duas pessoas que são muito caras para mim. Um é o professor Nelson Preto, né? Porque ele abriu a porta para eu poder ser o que eu sou. Né? Eu sou muito grata e por me incentivar a pensar fora da caixa. A outra é a professora Terezinha Frois, que já está aposentada e que é uma mulher incrível, brilhante. Sempre foi meu ideal de ego, sabe? Aquela mulher que se quer ser igual quando crescer, porque ela é exatamente assim. Além dela conseguir, gente, articular diferentes campos do conhecimento, ela é simplesmente brilhante e motiva você a querer fazer. Eu fui aluna dela todas as vezes, tanto no mestrado e doutorado, em várias disciplinas. Por quê? Porque ela é alguém que instigava. Estou falando instigava porque ela se aposentou. Instigava alguém a querer saber, a aprender. E isso até me arrepio. Isso, para mim, essa coisa de aprender é meio sedutora, né? Para mim, pelo menos, sempre foi. O desejo de saber sempre foi algo muito forte. Não só o saber do conhecimento científico, mas o saber sobre mim mesmo, né? E sobre as pessoas, sobre outras culturas, eu adoro. Então, essa professora, ela faz você sair da sua zona de conforto. Nelson também. Então, assim, Paulo Freire, porque é, assim, digamos, o nosso ícone importante, fundamental. E eles dois, que são professores aqui da UFBA, muito importantes para a minha formação. Né? Então, eu sou o que eu sou hoje, porque eu tive o privilégio de estudar com eles, de dialogar com eles. Obrigada a vocês, gente.
Ela nem sabe que eu acho isso dela. Vai saber, ela vai descobrir. Vou mandar pra ela. Eu acho ela sensacional. E eu